depois a gente sobe. Já está gravando, vocês me ouvem bem, né? Semana passada nós demos início a essa aula, nós fomos até o slide 19 e uma série de textos bíblicos, né, mostrando que Jesus é Deus. Existem falácias hoje, né, de pessoas que nunca puseram a mão numa Bíblia e vira e solta assim, mas Jesus Cristo nunca disse que era Deus na Bíblia. Justamente porque você não leu, né, então, e muitas vezes a gente pode cair nessas falácias, viu? E nós vimos aqui uma série de textos demonstrando que o Cristo foi prometido pelos profetas no Antigo Testamento e essa promessa foi cumprida com este Deus se tornando carne. E nós terminamos semana passada com este último texto aí, né? Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Isso é Paulo em Éfeso, se despedindo ali dos presbíteros na praia, né? Ele falou, Paulo disse aos presbíteros, eu estou indo para Jerusalém para ser preso. E eu entreguei todo o conselho de Deus a vocês. Estou livre do sangue de vocês. Paulo falou, umas palavras duras, né? E eles se abraçaram, eles choraram, e Paulo vai e fala isso aqui. O Espírito Santo constituiu vocês como bispos, bispo e presbítero são sinônimos, né? A mesma palavra no grego. Para apacentardes a igreja de Deus. Olha que interessante, né? A igreja ela é de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Aí a última pergunta na semana passada foi, né? Mas como assim Deus derramou sangue? Como que, depois de tudo que a gente viu mostrando que Jesus é Deus, a gente termina com um texto tão impactante desse, né? Deus que derrama sangue. Isso nunca foi falado nessa terra. Um Deus que derrama sangue. E aí ficou essa dúvida, como que é isso? E é isso que nós vamos dar continuidade aqui agora sobre a Trindade. Essa palavrinha que muitas vezes a gente acha que é até católico, né? Tem crente que não... impressionante, que não conhece a Trindade. O termo, né? E acha que é até um termo católico romano, né? E a Trindade, ela é um dos acordos que existe entre a igreja protestante e a igreja católica, a questão do ser de Deus, né? A pessoa, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não há problema entre protestantes e católicos, tá? Que fique muito claro aqui. O nosso problema com a igreja católica é quando eles tratam da salvação e sobre as escrituras. E nós vamos ver isso no decorrer desses encontros, né? O protestantismo com o catolicismo, ele difere no que a gente conhece, né, como soteriologia. Soteriologia é a doutrina da salvação. A doutrina da salvação deles é torcida, é completamente antibíblica. E as indulgências, né, você pagar para ter perdão de pecados, foi o grande estupim. Dentre inúmeras heresias, né, defendidas, foi o estupim lá da Reforma Protestante. E eu sempre comento que hoje a igreja evangélica não escapa muito disso, não. Muitas aí ditas igrejas evangélicas, né? Você paga tanto para receber a bênção e tal, então pode ver que o coração do homem que é terrível, né? E a outra grande questão é como eles encaram a Escritura. Eles entendem que a Escritura é um produto da igreja. E nós protestantes entendemos que a igreja é um produto da Escritura, e a Escritura é a palavra de Deus. Então a igreja veio do Senhor, e ele demonstrou isso na Escritura. Tanto que na teologia católica romana, né, a doutrina, os dogmas, né, estabelecidos pela igreja, pelo papado, eles têm um peso igual e até superior à Escritura, porque eles dizem o que a Escritura está interpretando ali. Então essas são as duas grandes vertentes, né, que se abriu. Mas em relação ao ser de Deus, aos seus atributos, às suas obras, não há problema. Por quê? Porque é um conteúdo bíblico que foi lá na patrística. A patrística, né, aquele momento logo após a morte dos apóstolos, os que vieram logo após eles, discípulos dos apóstolos, pessoas que defenderam a fé ali nos primeiros séculos e estabeleceram, né, toda a doutrina. E geralmente o conflito que havia naquela época era
o cristianismo que estava nascendo responder ao Estado, que dar respostas a esse Estado que estava perseguindo, que dizia que eles queriam tomar o poder, etc., esse tipo de coisa. E ali foi estabelecido esses grandes sistemas bíblicos, especialmente sobre a pessoa de Deus. E hoje nós vamos entrar aí, vou passar o slide aqui, olha. Meu slide está na câmera, tá? Então tem uma câmera virtual minha aqui, que ela é o próprio slide aí, se vocês virem minha câmera aí, vocês vão ver. Como que é essa coisa de um Deus que é três que é um? Isso não é uma contradição, né? A gente sabe que existe a lei da contradição ou da não contradição. E que uma coisa ela não pode ser e ao mesmo tempo não ser, e do mesmo modo e do mesmo sentido. Igual eu coloquei um exemplo aí na tela, né? A é B e A não é B. Isso é uma contradição. A flor é verde e a flor não é verde. Se for no mesmo tempo, do mesmo modo e no mesmo sentido, é uma contradição. Porque uma flor pode ser verde semana passada e hoje ela é vermelha. Então, é em outro tempo. Uma flor, ela pode ser verde da espécie tal e vermelha da espécie outra. É um outro modo. Então não é contradição. Mas quando eu digo, por exemplo, na Trindade, né, que é um Deus uno, que é trino, parece uma contradição, né? Uma contradição aparente. Mas a gente vai ver que não há contradição, porque nós estamos tratando de duas características. Nós estamos tratando de natureza e pessoa. E, queridos, por favor, nós estamos tratando aqui do mais profundo mistério. Eu sou um incompetente aqui para dar essa aula. Então, assim, nós vamos nos agarrar ao que a Escritura fala de Deus. E pode surgir perguntas, dúvidas, e com certeza a gente sai desse encontro hoje com mais dúvida ainda. E a gente só delimita muralhas para que a gente não diga de Deus aquilo que ele não disse de si mesmo. E ponto. Não tem como a gente definir Deus com um ponto assim certeiro. A gente vai delimitando barreiras, né, para a gente ficar ali dentro, caminhar seguro, biblicamente. Mas arrogante é aquele que diz, não, resolvi a questão da Trindade, e pior do que a Trindade ainda é a encarnação de uma dessas pessoas, que nós vamos ver semana que vem. Então essas certamente são as aulas mais críticas, né? E toda a heresia na igreja, na história da igreja, ela tem um pontinho de início na pessoa de Deus e nas suas obras. É impressionante isso. Então isso aqui ficando muito bem delimitado, muito bem exposto, né? Dúvidas vão continuar, interrogações, nós estamos aqui para debater, né? Para conversar, ir atrás. Mas não acha que você vai sair daqui um doutor em Trindade, não. Muito pelo contrário, viu? Vai sair mais ignorante ainda quando, igual eu, cada vez que eu me aproximo dessa questão da Trindade, é mais dúvida que vai surgindo. Porque nós não temos um equipamento que é necessário para a gente perscrutar, né, essas profundezas de Deus. A Paulo fala que somente o próprio homem pode perscrutar o seu espírito e Deus. E Deus é só o Espírito Santo, mais ninguém. Porque, né, como eu disse aqui no início, né, não tem um outro Deus para a gente pôr no lado e tirar conclusões, fazer experimentos comparativos, não tem. Então ele é um só. Semana passada eu falei assim, se eu virar nessa sala aqui agora e começar a falar, hipoteticamente, viu, queridos? Começar a falar mal do Davi. Ah, porque o Davi é isso, o Davi é aquilo outro. E isso vai e chega no ouvido do Davi depois. Como se ele não tivesse presente, né? Aí ele vira e fala assim, ué, quem que Ricardo pensa que ele é? Ele nem me conhece. Ele nunca conversou comigo sobre isso, sobre essas informações e tal. Ele vai ficar, assim, irado. E qualquer um aqui ficaria irado de alguém, qualquer pessoa dizer sobre você, sem te conhecer, sem ter conversado com você, dizer de você aquilo que você não fez, aquilo que você não é, aquilo que você não prometeu. Mas quando a gente fala de Deus, a gente não está muito preocupado com isso, não. A gente fala o que Deus não disse, a gente promete o que ele não prometeu, a gente fala que ele fez coisa que ele não fez, porque a gente não vai nele, que é na Escritura. Então deixa eu conhecer esse ser, né,
por meio daquilo que ele se revelou. E se não for assim, como eu disse, nós vamos cair na idolatria. Idolatria, muitas vezes, a gente pensa que... Geralmente a gente lembra, né, do católico lá com a estátua dele, de gesso, de pau e tal. Não. Idolatria, existem idolatrias muito mais perigosas e refinadas, que é muito pior do que essa idolatria da estátua, que é a idolatria do coração. Você vai criando na sua mente um Deus sem pegar as informações necessárias pela palavra dele, você vai tirando conclusões próprias, vai construindo esse ser de Deus no seu coração e só coloca uma etiquetinha no pé daquela estátua que você fez lá no coração, Jesus. E escreve Jesus ali. Essa é um tipo de idolatria muito mais perniciosa e perigosa. Por isso que esse encontro nosso da semana que vem é fundamental para a gente, com temor e tremor, dizer de Deus aquilo que ele disse de si, falar das obras que ele diz que fez e as promessas que ele prometeu. E não aquilo que eu acho, ou que o fulano de tal, o pastor, o guru, o pai de santo, o padre, a novela, o filme, não. Esqueçam. Essa é a importância. Vamos continuar. Queridos, pessoa e natureza. Deus se apresenta como o único e singular Deus, em sua essência, que é sinônimo de substância, que é sinônimo de natureza. Essas três palavrinhas, né? Essência, substância e natureza, foi muito debatida na filosofia grega, especialmente, né? São sinônimas. É a coisa em si. É a melhor explicação. É o ente, é a coisa em si. A essência, a substância, a natureza de Deus, ela é única. Existe um Deus. E essa única essência, né, essa única substância, essa única natureza, nessa essência, natureza e substância, subsistem três pessoas. Eita! Isso aqui é terrível. Eu vou pedir aí, quem quiser, né, pra gente trocar uma ideia, abrir o microfone, eu vou fazer uma pergunta aqui. O que é uma pessoa? Vocês já pararam pra pensar? O que é uma pessoa? Quem quer colaborar? E se não quiser também não tem problema não, tá? Vocês têm noção do que é uma pessoa? O que é uma pessoalidade? Defina pra mim, né, definição de termos. O que é uma pessoa? Alguém se propõe aí? Bom, definir, Ricardo, eu não consigo não, mas quando eu penso numa pessoa, eu penso em corpo, alma e espírito. Aí você definiu pra mim a natureza. Você tá vendo que complicado isso, Auri? Sim. Gente, a definição de pessoa... Oi? Pergunta de novo, por favor. A definição de pessoa é uma das definições tanto filosóficas e teológicas mais difíceis. Eu não achei ainda. Porque dependendo daquilo que você falar, ou você está dando a definição de um outro termo, igual a Áurea comentou, né? É interessante isso, eu também penso assim. Quando falo uma pessoa, eu penso num corpo, eu penso numa alma e tal. Só que, por exemplo, Áurea, um anjo, ele é uma pessoa e ele não tem corpo. Você tá vendo como que é complicado? Dependendo do que eu disser, não, uma pessoa ela tem as faculdades, as interações. O anjo tem, então beleza, o anjo interage e tal e tal. Ela tem consciência e tal. Então quer dizer que uma pessoa que está em estado de coma, ela não é uma pessoa mais? Ela não tem consciência. Um morto é uma pessoa. Pra vocês terem ideia. Está ali uma pessoa que vai ser ressuscitada no último dia com aquele corpo, com novas propriedades e tudo, mas é uma pessoa. É uma criatura de Deus, então? Olha pra você ver, uma criatura de Deus. Mas Deus é uma pessoa também, ou melhor, três, né, como nós vamos ver aqui. Ele é uma substância e três pessoas, como tá aí, ó. E ele não é criatura, ele é incriado. Gente... O negócio o buraco é mais embaixo, viu? Quando a gente para pra pensar o que é uma pessoa. Esse é o grande debate, por exemplo, do aborto.
é aquele que é a favor do aborto querer tirar a pessoalidade daquele ser que está no ventre da mãe ainda. Não, isso aí não é uma pessoa, não. O negócio é muito terrível. A pessoalidade, uma definição que eu ouvi uma vez que eu achei interessante, de um teólogo, até católico, tá? O teólogo. Ele fala que é o telos. O que é telos? Telos é uma palavra grega que significa finalidade. É o fim, né? Para o que algo foi projetado e trabalha. Algo trabalha em favor, no telos, né? Para a finalidade de outra coisa. Uma definição que não define nada, vamos dizer assim, mas que dá uma clareada. Esse teólogo falou assim: a pessoa é o telos, é a finalidade da natureza. A natureza ela consegue se manifestar na pessoalidade. Eu achei interessante isso. Como se fosse o fim, né, o final. A última fronteira da natureza, da essência da substância, é a pessoalidade. Assim, não ajudou muito, mas é algo interessante. Essas três pessoas que são Pai, Filho e Espírito Santo, que subsistem, né, nessa natureza única, elas são iguais, tá? Falta um S aí, né? Iguais em poder, honra, glória, e elas são dignas de toda adoração e louvor por parte de suas criaturas. Muitas pessoas colocam assim: ah não, porque o Pai está aqui em primeiro lugar, depois vem o Filho logo abaixo e depois o Espírito Santo logo abaixo. Tá errado. É Pai, Filho e Espírito Santo. E pode trocar essa ordem ao que você quiser. Eles são coeternos, eles são grandiosos, majestosos, são as três pessoas que estão ali no que a patrística definiu, né? Eu acho interessante esse termo, com todo o temor, né, que eles tinham. Eles falaram, é a santa confusão. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo na essência divina, trabalhando todos eles em comum acordo, porque é uma vontade que a natureza divina tem, todos eles em consonância perfeita. É algo assim espetacular de se pensar. Vão caminhar aqui, queridos. Eu tô falando que vocês vão sair com mais pulga atrás da orelha do que vocês chegaram. Vão caminhar. Comprovando que esse único Deus, o Antigo Testamento e o Novo Testamento inteiro diz que existe um Deus. Não são três deuses, não, tá? Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo cada um é um Deus separado. Não, isso é triteísmo. Isso é outra doutrina herética. É um Deus. A Bíblia fala isso. Aí você me pergunta, como então que a gente sabe que são três distintos? Como que não, por exemplo, nós vamos ver semana que vem, né? Como que não é o mesmo Deus que ora se mostrou de uma forma, ora se mostrou de outra e ora se mostrou de outra? Quem lê para nós o texto que está em tela aí, por favor, abra o áudio e leia para nós. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Obrigado, Liliane. Olha que massa isso, né? Um momento em que as três pessoas se manifestam. O Filho, sendo ali batizado por João Batista, o Espírito Santo se manifestando como uma pomba, e aí há controvérsias, né, entre os teólogos. Esse como uma pomba é em forma de pomba, né, descendo como pomba, é usado ali a palavra morfê, como forma de pomba. A forma o bicho em si, né, a pomba mesmo, ou a maneira da pomba descer, dela posar. Mas a despeito de qual seja, né, a finalidade aí que o Espírito Santo se manifesta, vê que Cristo é um, o Espírito é outro, e uma voz do céu dizendo: Este é o meu Filho amado. É o Pai se manifestando. Um filho tem que ter um pai, né? Não tem como existir um filho sem pai, que o gerou. É a manifestação dessa trindade no mesmo tempo. Então, novamente, preste atenção.
um Deus em natureza, 3 pessoalidades, 3 pessoas que subsistem nessa natureza. Então não é do mesmo modo. Eu estou comparando propriedades, eu não posso usar essa palavra aqui não. Eu estou comparando categorias diferentes. É um em natureza e 3 em pessoa. Se eu estivesse falando que Deus é uma natureza e 3 naturezas, seria uma contradição. Se eu estivesse falando que Deus é uma pessoa e 3 pessoas, seria uma contradição. Mas a Trindade bíblica, ela defende que é uma natureza e 3 pessoas. E aí acaba a contradição. Vamos prosseguir, queridos. Se vós tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Olha que pesado isso que Jesus fala, né? Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe. Eu imagino Filipe achando, né, que estava assim, inventando a roda, né? Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Gente, essa declaração de Jesus, ela é tão espetacular que ele troca o pronome que estava sendo dito, ele passa da terceira pessoa, né, falando do Pai, para a primeira, como se o Pai assumisse ali na hora a fala, e vira e fala assim: Filipe, há tanto tempo estou convosco, primeira pessoa do singular, e não me tem desconhecido. Aí ele volta a falar na terceira pessoa do Pai. Quem me vê, Jesus fala, né? Quem me vê a mim, vê ele, o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Teve uma vez, né, que o Gabriel, há anos atrás, era pequeno ainda, ele virou para mim e falou assim: Pai, quando a gente morrer e for pro céu, nós vamos ver Deus? Eu falei: vai. Jesus, vai. Ele: não, mas eu tô falando de Deus. Eu falei: não, a sua visão, eu falei com ele, tá completamente errada. Não tem não. Cristo é a manifestação exata do ser de Deus, porque ele é Deus. A nossa necessidade de tatear alguma coisa, de ver alguma coisa, de sentir algo, ela é tão absurda que a gente não consegue justamente compreender o que é a natureza divina e as pessoas. Cristo é a manifestação dessa substância que a gente tanto anseia em tocar, em sentir, em cheirar, em perceber. Quando Cristo, depois de ressurreto, aparece aos seus discípulos, ele chega para Tomé, né, fala assim: eu só creio se eu pôr a mão. Aí aparece Cristo, né? E Cristo vira para Tomé e fala assim: Tomé, põe aqui, ó, a mão. Tá furada aqui, ó, pode pôr. Põe a mão do lado aqui, né? Onde ele foi lançado, onde ele foi perfurado. Aí Tomé vê que é o Senhor, ele cai no chão ajoelhado: Senhor meu e Deus meu, né? Ele adora Jesus Cristo. Aí Jesus vira para ele e fala assim: porque viste e creste? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram, né? Mas chegou ao ponto de Tomé precisar de uma manifestação tão clara de que Jesus, o Pai e o Espírito Santo estavam ali, a divindade estava ali diante dele, e outros não precisarão disso. A fé, o exercício da fé vai ser mais fácil. Aqui nós vamos entrar num campo, né, da operação soberana de Deus na vida da pessoa, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não trouxer um novo coração e entregar o pecador não pode crer. Esse é o novo nascimento. Mas no momento em que o Espírito Santo entrega este novo coração para o pecador ele tem uma responsabilidade em se aperfeiçoar no conhecimento de Deus, na caminhada. É o que Jesus ilustra em João 3, é o novo nascimento. Uma criança que está para nascer, ela não escolheu nascer. O pai e a mãe tiveram uma decisão absoluta e soberana de ter um filho, e geraram um filho, ponto final. Mas quando a mãe bota aquele menino para fora,
Não é a mãe que vai respirar mais pelo filho, não é a mãe que vai sentir fome para ele, é a criança. Ela vai sentir, ela vai chorar, ela vai clamar, e assim é o crente, nascido de Deus. Jesus usa uma ilustração de parto em João 3, não é à toa, né? A gente precisa ter atenção nas figuras, nas metáforas e nas ilustrações que Jesus usa. É um nascimento, é um parto que está sendo produzido ali de um novo crente. E esse novo crente agora ele chora, ele não pode cuidar de si, mas ele grita, ele pede a Deus. E é ele, com um novo coração, que vai clamar. E esse Deus triuno, olha, 3 em 1, uma natureza, uma essência, um Deus, e 3 pessoalidades trabalhando ali dentro dessa natureza, foi demonstrada em diversos momentos da Escritura. E aonde esses homens, nesses grandes homens da história, conseguiram alcançar o que é um Deus, o que é 3 pessoas, como que isso funciona. Vamos prosseguir. Olha que interessante isso, né? Proposição patrística. Quem lê para nós aí? Lembrando aqui, né? A patrística são aqueles homens que vieram logo após os apóstolos. Pode abrir o áudio e ler. Gente, vocês estão com preguiça hoje, hein? Proposição patrística. O Pai gerou o Filho eternamente, o Filho foi gerado eternamente pelo Pai, e o Espírito Santo procede eternamente do Pai e do Filho. A chave é a eternidade. Liliane, aproveitando aí que seu áudio está aberto, você está Sim. com alguma luz ligada aí perto de você? Sim. Qual que é o cheiro dessa luz? Não tem. Cheiro? É. Cheiro não tem. Exatamente essa resposta, Liliane. Você vai virar para mim e falar, Ricardo, essa é uma propriedade que não pertence à luz. É irracional eu te perguntar qual que é o cheiro da luz. Ou qual que é o som dessa cor. Qual que é a cor da sua camisa? Branca, a minha aqui é branca. Qual que é o som dessa cor do branco? Não tem. Não é uma propriedade que encaixa. É a mesma coisa a eternidade. A chave é a eternidade. Quando nós dizemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são eternos, tem gente que pensa assim, que o Pai é um velhinho barbudo, né, que está lá sentado na mesa, o Filho, Jesus Cristo, nasceu quantos anos depois do Pai? Eu não sei quantos anos que o Pai teve o Filho, e o Espírito Santo é o mais novinho, que veio depois. Tá tudo errado. A eternidade, ela não comporta a propriedade tempo. Assim como a luz não comporta essa propriedade cheiro, a cor branca aí da sua camisa não comporta a propriedade som. Não existe o tempo na eternidade. Por isso que a chave é a eternidade. O Pai gerou o Filho eternamente. O Pai e o Filho são iguais. Isso, gente, isso para nossa racionalidade é algo assim terrível. Porque é supra-racional, está acima, não é irracional. Igual eu perguntei a Liliane aqui agora, qual que é o cheiro da luz? Qual que é o som da cor? Racionalmente você vai virar para mim e falar, olha, Ricardo, não cabe, essa pergunta está errada. A pergunta não pode ser feita. Não é que a luz está errada, ela não tem essa propriedade, não é que a cor está errada, é a pergunta que foi feita que está errada. Mesma coisa em relação ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Quantos anos que o Pai é mais velho que o Filho, já que ele é Pai? Essa pergunta está errada, ela não cabe, por causa da eternidade. Vocês conseguem perceber que às vezes a gente usando um pouquinho daquilo que nos sobrou da lógica ainda, né, da razão depois da queda do pecado, a gente consegue entender algumas coisas. Tempo não faz parte do ser de Deus. Ele é eterno. O Salmo, ele diz de eternidade a eternidade. O salmista ele é tão terrível que ele pega algo que já é difícil da gente entender, que é uma eternidade, e ele de uma forma extremamente poética ele diz, porque Deus é de eternidade a eternidade, ele coloca 2. Justamente para mostrar essa inalcançabilidade, né? Eu acho que essa palavra existe, né? Deus é inalcançável com esses nossos sentidos que são rústicos, né? Que são caídos.
Mas quando a gente pensa, olha, o pai não é mais velho que o filho não é mais velho que o espírito não é mais velho que o pai, começa a fazer sentido quando a gente entende, olha, está na eternidade. Eu não posso exigir tempo de algo que não me dá tempo. A eternidade não me dá essa propriedade. Assim como a luz não me dá propriedade de cheiro, assim como a cor não me dá propriedade de som. Ponto final. O pai gerou o filho eternamente. O filho foi gerado pelo pai. Para um pai ser pai, ele tem que ter um filho. E Deus, ele é imutável. Agora pensem comigo. Se um dos atributos da divindade, a gente viu semana passada, é a imutabilidade, Deus não muda o seu ser, então não houve uma época em que o pai não era pai, porque senão ele mudou o seu ser. Então, para um pai eterno, como a Escritura chama Deus por diversas vezes, né, pai eterno, como que um pai pode ser eterno se em algum momento ele não teve um filho? Então, o filho ele tem que ser eterno também. E como que um filho pode ser eterno se ele é filho, se em algum momento ele não teve um pai? Então vocês vão vendo? Aí você fala assim, como, Ricardo? Fala, olha, aí já extrapola. Eu estou usando só a nossa capacidade aqui de pensar. Se é pai e se é eterno, ele sempre foi pai. Ponto final. Ah, mas como que funciona? Qual que é a fórmula? Qual que é a matemática disso aí? Eu não sei. Escapa isso à nossa racionalidade. E mesma coisa o Espírito Santo, que procede, ele é manifestado, ele é que a gente chama de doutrina da processão. O Espírito Santo ele procede do Pai e do Filho. Semana que vem nós vamos ver as heresias, né? Existe uma seita aí, os Testemunhos de Jeová, que defendem que o Espírito Santo ele não é Deus. Ele é meramente uma energia. Nenhuma pessoa ele é. Ele é a energia que emana de Deus. E, inclusive, também eles defendem que o Filho não é Deus eternamente com o Pai. Fala, mas como que Bíblia que eles leem, né? Porque eles têm uma tradução deles também, né? A Novo Mundo. Como que é o TNM? TNM. Não sei o que, Novo Mundo. É tradução Novo Mundo, a versão que eles usam. Que é uma tradução deles, espúria, né? Colocaram ali coisa que não existia nos manuscritos, nos originais. Vamos prosseguir, queridos. Eu trouxe aqui, gente, um caso. E por favor, prestem atenção. Isso aqui está longe, mas tão longe de tentar explicar o que é natureza e o que é pessoa, mas é só para a gente ter uma rusga, uma ideia. Deus ele é tão maravilhoso que às vezes ele goteja algumas coisas dos altos céus aqui na Terra para a gente não ficar doido. Esse é o caso Tatiana e Krista. Eu não sei se elas são búlgaras ou russas, alguma das duas. Elas são gêmeas chifópagas, como vocês estão vendo na foto aí, né? Chifopagia é o que aconteceu aí, né? Elas nasceram coladas. E existem diversos graus de chifopagia. Existem graus simples, né? Onde é só o osso ali, né? O couro cabeludo que está junto. Os médicos operam aquilo ali e tal. E existem casos severos de chifopagia, que a criança ela não sobrevive poucas horas depois que nasce, né? Os dois ali. De tão severo que é essa questão que elas nascem. E a Krista e a Tatiana, elas nasceram com um grau tão severo de chifopagia que elas têm um cérebro só. E nunca houve na história de casos registrados na medicina um bebê que durasse além de poucos dias com essa situação. E elas são uma exceção, elas são uma maravilha de Deus. Porque hoje, em 2022, se eu não me engano, elas estão com 17 ou 18 anos. E a ciência hoje consegue entrevistar esse nível de pessoa, né, com esse grau de chifopagia. Elas são estudadas, elas conversam, elas brincam, elas correm. Se você precisar ver um vídeo que tem delas no YouTube, vocês procuram aí, depois vocês vão ver. Elas brincando no parque e tal, estudam. É algo assim, extraordinário. E elas são duas pessoas com uma substância cerebral só. Olha que coisa espetacular. O jornalista que entrevistou essas meninas, né, ele pegou um item qualquer lá da equipe e eles colocaram uma venda nos olhos de uma delas. E aí eles mostraram o item
e a que estava com o olho vendado falou o que era o item. Elas conseguem conversar internamente, porque é um cérebro só. A mãe fala, olha, eu sei quando elas estão brigando. Elas conseguem fazer essa interação. As duas pessoas, cada uma tem um gosto, tem uma mania, tem um jeito de ser. Essa pessoalidade que cada uma tem subsiste na mesma substância, no mesmo cérebro. Vocês conseguem ver que maravilha que é isso? E a medicina é louca, né? Porque não consegue explicar qual que é a sede da pessoalidade. Como que isso aconteceu? É algo que não tem como se medir, queridos. Não é passível de tabela, de escala, de régua, né? Você botar uma régua ali, então não é. É algo espiritual, é sobrenatural. E essas duas meninas que são pessoas distintas, com seus quereres, com seus gostos, com a sua vaidade, com a sua arrogância, o seu orgulho, a sua vida, cada uma delas, né? Vivendo ali na mesma substância. Então eu queria só deixar essa pulguinha atrás da orelha de vocês aqui, né? Só para mostrar, olha, absurdo não é. E mais uma vez, longe aqui de tentar explicar a Trindade, viu? Longe, longe. Como que a gente vê na teologia, né, a Trindade? Olha que interessante essa figura, né? Nós temos aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo nas bolinhas vermelhas, né? A setinha azul mostra que o Pai não é o Filho não é o Pai não é o Espírito Santo não é o Pai, o Filho não é o Espírito e o Espírito não é o Filho. São pessoas distintas. Mas a substância divina é a mesma. O Filho é Deus, o Pai é Deus e o Espírito é Deus. E isso aí acaba, né, com a possível contradição. A contradição de ser e não ser ao mesmo tempo, no mesmo sentido, no mesmo modo. E da mesma forma, vamos ler esses textos aí. Mateus 28, 19 diz assim. Se alguém já puder ir localizando os demais aí, eu agradeço, tá? Olha o que Jesus Cristo fala em Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O próprio Cristo invoca ali as três pessoas no ato do batismo. Todo mundo que passou por um batismo aqui foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espera-se, né? Por favor. São as três pessoas da Trindade. Quem lê para nós João 8,16? O Filho não é o Pai e o Pai não é o Filho. Ou se alguém achou outro texto, né? Pode abrir também. Eu leio João 8,16. Isso. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Vocês estão vendo? O Filho não é o Pai enviou o Filho. E inúmeros outros textos, né? Aqui a gente colocou um exemplo. João 14, 26 diz assim, olha. O Filho não é o Pai não é o Filho, e nem o Pai é o Espírito, e nem o Espírito é o Pai. João 14, 26 registra assim. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, olha pra você ver, é um terceiro enviando um terceiro no meu nome, que é Cristo. Esse, o Espírito, né, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. São pessoas distintas. E o Filho não é o Espírito e nem o Espírito é o Filho. Atos 10, 38. Quem puder ler, pode ler, por favor. Como Deus ungiu a Jesus... Peraí, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Vocês estão vendo? Deus ungiu o Filho
assim como ele faz conosco, aqueles que creram, ungiu com o Espírito Santo. João diz que o Espírito Santo foi derramado sobre Cristo de forma transbordante, ele transbordava o Espírito Santo, e assim deve ser conosco, encher do Espírito Santo, dessa pessoa bendita, dessa trindade. Vamos continuar. Quem lê para nós aí? Aproveita aí, Cristina, lê para nós. Essa é a nossa confissão de fé, tá? O que a Igreja Presbiteriana crê está na nossa confissão de fé. Pode ler. Deus é espírito em si e por si infinito em seu ser. Glória, bem-aventurança e perfeição. Todo, suficiente, eterno, imutável, sondável, insondável, onipresente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia e clemência, longânimo e cheio de bondade e verdade. Ponto final. São os atributos perfeitos. O que eu quero chamar a atenção aqui, queridos? Hoje a gente vive um momento em que a gente escuta muitas vezes assim, mas Deus é amor. E geralmente isso é usado para se acoitar pecado, né? Para dizer que não há condenação. Então, Deus é amor. Nós estamos tratando aqui de um ser perfeito. Deus tem os seus atributos. Deus é amor, Deus é ira, Deus é bondade, Deus é justiça, tudo um lado do outro. Todos os atributos. Imagine aí, santidade, né? Ele é imutável, ele é infinito, todas as características de Deus. E elas são perfeitas, elas são 100%. Então, o amor de Deus ele é igual à ira dele. Porque se eu disser que o amor é maior, eu coloquei... E o amor é perfeito. Se eu disser que ele é maior, não é que eu aumentei o amor, não. Eu diminuí todos os outros. E eu coloquei uma imperfeição no ser de Deus. Vocês conseguem perceber o problema disso? Não tem como eu ser acima da perfeição. A perfeição é o ápice da capacidade, né, de todo ente. E Deus é esse perfeito. Seu amor, sua ira, sua bondade, sua santidade, sua majestade, todos iguais. E esse papo moderno, né, de que, não, porque Deus é amor, subindo, né, o amor, você não está subindo o amor na verdade. Todos eles ficam parados, os atributos. Quando eu digo que Deus é mais amor, o que eu estou fazendo? Eu estou descendo os outros atributos. Estou colocando uma imperfeição no ser de Deus. Isso é um problema. Isso é o ato de dizer de Deus aquilo que ele não diz. Muitas vezes a gente faz isso, colocando características que ele não falou de si mesmo, falar de obras que ele não fez, prometer promessas que ele não prometeu, e vamos dando de ombro e espalhando, como está na moda aí, né, fake news sobre Deus. É terrível isso. E finalizando, queridos, eu trouxe aqui uma palavra de Gregório de Nazianzo. Gregório de Nazianzo foi um teólogo da patrística, né? Ele ficou conhecido como os Capadócios. Era ele, Gregório de Nazianzo, o Gregório de Nissa e Basílio de Cesareia, eram os três. Eles foram os teólogos que mais desenvolveram a doutrina da Trindade. É impressionante o desenvolvimento e o combate às heresias, né, que apareceram ali no primeiro século que eles fizeram. O Gregório de Nazianzo, ele registrou isso para mim, é tão gostoso de ler e de meditar nisso. Ele, na sua oração, ele fala assim, né, logo que concebo o um, e um aí com um maiúsculo, né, quer dizer, a unidade de Deus, né, o único Deus vivo e verdadeiro, já sou iluminado pelo esplendor dos três. Ele já é iluminado pelas três pessoas, nessa unicidade de Deus. E assim que eu distingo entre eles, quer dizer, eu vejo o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, as três pessoas, já sou levado ao uno. É um Deus só. Eu acho tão maravilhoso e sutil, né? Porque nós não podemos, queridos. Não são três deuses, não é uma pessoa. Na semana que vem nós vamos entrar mais nessa parte de heresias que apareceram, né, sobre a pessoa de Deus. E nós tendo segurança, mesmo em muita dúvida, como eu disse, né, que a gente vai ter, como que isso opera e tudo, mas a gente sendo humilde, caminhando naquilo que Deus nos deu e confrontando, né, quando chegar a informação aí, você ler alguma coisa, você ouvir alguma coisa, escutar algo aí
no YouTube, nas redes sociais, falou, olha, isso aqui que estão falando de Deus contradiz o que é a Escritura, o que ele mesmo disse de si. É isso que eu quero que a gente sempre faça esse exercício. Como o João disse, né? Não escuta qualquer espírito, não. Julgai entre os espíritos. A gente precisa fazer isso, especialmente naquele em que não há como a gente comparar com mais nada nesse mundo, porque ele é um só. E sendo ele um, quando eu concebo esse uno, eu já sou iluminado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito. E vendo esses três, né, eu já sou remetido, eu já sou levado novamente ao único Deus vivo e verdadeiro. Um em substância, três em pessoa. E esse mistério vai continuar até o fim dos tempos, viu? É um mistério insondável, só o ser de Deus pode perscrutar a profundidade disso. Essa foi a aula de hoje. Deus abençoe a cada um. E não fica doido não, tá? Não foge não. Nós vamos caminhar aí, vocês vão ver. E semana que vem piora, viu? Porque uma dessas três pessoas, com essa natureza divina, ela vem, desce e assume uma natureza humana, sem se misturar com ela. Pode fazer uma pergunta? Oi? Pode fazer uma pergunta? Pode. Dá tempo ainda. A quem eu dirijo as minhas orações? Só a Deus, Deus Pai, em nome de Jesus. Eu não oro ao Espírito Santo. É isso? Você pode orar a qualquer uma das pessoas, Áurea. Há um modelo que é orar ao Pai na pessoa de Cristo pelo poder do Espírito Santo. Isso é uma distinção para nos facilitar como os seres humanos. Mas você pode clamar ao Pai, assim como pode clamar ao Filho, como pode clamar ao Espírito. Perceba que um dos primeiros slides aqui foi falando, eles são plenamente dignos de honra, de glória, de louvor, de adoração, de oração. Tudo são pessoas que se relacionam conosco. Entendeu? Então, no seu clamor aí, é o que Paulo fala, né? Nem orar como convém, nós sabemos. Deus já sabe, ixi, o tanto de bobagem que a gente fala às vezes. Então não se preocupa, não. Preocupa que existe um mediador. Isso é fundamental. Você não apresenta a sua oração sem uma mediação de sangue. Nós vamos ver isso mais para frente. É necessário derramamento de sangue. E o próprio Cristo derramou sangue para isso. Então a mediação do Filho é fundamental. Você orando ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, sempre tendo em mente, Senhor, eu posso orar ao Senhor porque o Senhor conquistou isso para mim. Não é porque eu sou bom, porque eu sei orar, porque as minhas palavras vão convencer a Deus de alguma forma, porque eu vou pegar a Deus de surpresa ali em algum argumento mais rebuscado que eu fizer, não. Deus ele nos garante que Ele ouve as nossas orações, porque Jesus abriu o caminho, Ele rasgou o véu do santuário, Ele nos propiciou entrar no santíssimo lugar, onde o sumo sacerdote oferecia orações em favor do povo uma vez no ano. Jesus Cristo, o mediador, nos proporciona isso hoje. Mas ou ao Pai, ou ao Filho, ou ao Espírito, fique em paz quanto a isso. Você tendo a plena noção de que eles são iguais. São pessoas distintas que subsistem em um único e verdadeiro Deus. Perfeito? Áurea? Então da mesma forma é o louvor, né, Ricardo? Eu louvo aos três. Aos três. O culto é ao Deus Trino. Olha que interessante, né? O Espírito Santo, ali no culto, ele enfoca tudo aquilo ali na pessoa do Cristo, porque é Ele que nos mostra o Cristo. E o Cristo nos leva a invocar o Pai. Volto a dizer, o que a Trindade, o que a patrística declarou, os pais da igreja, né? É a santa confusão. Outros também falaram assim, é o balé divino. Na teologia isso tem um nome técnico, chama pericorese. Parece nome até de remédio, né? Vou digitar aqui no chat, vocês vão ver, ó. Pericorese. Pericorese é a propriedade de que todas as obras de Deus, as três pessoas estão envolvidas, porque é um único Deus. Mas a gente nunca pode deixar de entender que quem morreu foi o Filho. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Quem elegeu
aqueles que seriam salvos foi o Pai. E esse trabalho em conjunto é do Deus único, vivo e verdadeiro. Lembra no início eu falei, são os limites que a gente vai colocando para a gente não caminhar fora em heresia. Mas não tem como eu te explicar aqui como eu explico um motor de um carro, um computador, uma cirurgia médica, um processo do direito legal. Isso tudo eu tenho como explicar. Agora, como que operacionaliza isso? Isso é um mistério que as 3 pessoas ali dentro elas estão controlando. E não nos foi revelado como que isso operaciona. Perfeito? Perfeito. Nada, né? Ricardo, o conhecimento realmente liberta, né? A verdade liberta. Cada coisa que a gente vai aprendendo. Isso é descansar no único Deus vivo e verdadeiro. Aí vem as bobagens aí que você vai escutando e tal. Fala, não, mas isso aqui contradiz o que o próprio Deus disse. Isso acalma o coração, Auri. Isso acalma o coração. No meio de tantas vozes, né? Como a gente viu nas primeiras aulas aqui, né? E toda a honra e toda a glória obrigada, seja dada a Deus, né? Só lhe deu a glória. É o quinto... o quinto lema da reforma protestante aí, né? Só lhe deu glória, somente para a glória de Deus. Se a criatura ocupou o lugar onde a glória de Deus era devida, é diabólico, é terreno, é carnal, como Tiago fala. Essa sabedoria que tentam colocar homens comuns, nós, entre Deus e a humanidade, né? É diabólica. Porque o próprio Deus é que veio para se colocar entre nós e Ele, que é Jesus Cristo. Queridos, Deus abençoe, tenham um bom dia e até semana que vem, se Deus quiser, tá bom? Amém, bom dia. Um abraço, bom dia. Tchau. Bom dia.